Olá, gente. Eu sou a Mônica Gondim, sou psicóloga, empresária, terapeuta e mentora de mulheres. E vim aqui hoje falar com vocês sobre o merecimento e como o merecimento afeta a nossa relação com o dinheiro. Eu sou filha de agricultores. Meus pais, quando casaram, trabalhavam na fazenda. Vim de famílias, né, de sistema familiar, de pessoas que sempre trabalharam com terra, com fazenda. Então, no meu sistema familiar, as mulheres sempre trabalharam dentro de casa, cuidando dos filhos, mas fazendo serviços braçais, né? O marido ficava na roça o dia todo e a mulher ficava em casa, mas cozinhava, cuidava dos filhos, fazia trabalhos, marmitas para levar para essas roças, né, para essas fazendas que os maridos estavam trabalhando. Então, sempre foram pessoas que se esforçaram muito para trabalhar. Isso em todo o meu sistema familiar, tá? E eu fui a primeira mulher do meu sistema a empreender. Sim, eu fui essa mulher. Eu sou filha do César e da Neide e tenho dois irmãos. Eu sou a filha do meio, né? E eu sempre via essas mulheres trabalhando muito. Nossa, minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe sempre correu, minha mãe não descansava. E minha mãe nunca tinha tempo para estar conosco, porque ela trabalhava muito, morava em fazenda, com três crianças, então era tudo muito intenso. E eu vi isso pela minha avó, eu vi isso pela minha avó materna, minha avó paterna, eu sempre vi isso acontecer. E os homens sempre se esforçando muito para que as coisas chegassem até nós. E eu sempre ouvia muito que tudo era muito difícil, que dinheiro não dava em árvores, que antes pingar do que faltar. Então, essas crenças limitantes sempre fizeram parte do meu sistema familiar. E quando se tem famílias que lidaram com terras, como eu tive, também tem muito forte questões relacionadas a tragédias. No meu sistema familiar tiveram muitas tragédias, porque na época essas pessoas tinham filhos dentro de casa, na fazenda, sem recursos, migraram de um estado para o outro, migraram de Minas para Goiás. Então, sempre foi tudo muito duro. E eu fui, né, me formei, sempre ouvia do meu pai que eu tinha que me formar para não depender de homem, né? Então, me formei em psicologia, saí da faculdade indo trabalhar no mundo corporativo, já bem colocada no mundo corporativo, em grandes empresas. Mas o dinheiro escapava pela minha mão, gente. Eu tinha um bom salário, eu cresci rapidamente dentro de um dos maiores grupos empresariais do país, mas era com aquele esforço, trabalhando 12, 14 horas por dia, em ambientes extremamente masculinos. Então, eu sempre fui aquela pessoa que me esforçava muito e o dinheiro escapulia. Eu não conseguia ter uma reserva financeira, andava de carro popular financiado e pensava assim, meu Deus, por quê? Por que isso acontece comigo? Por que não, né? Por que eu não tenho dinheiro? Por que as coisas não acontecem do jeito que eu acho? E aí, do que eu acho que eu gostaria, né? E aí que eu vim te mostrar algo bem poderoso. O que trava muitas vezes a nossa prosperidade é sobre isso. É se esforçar demais e não ter um sentimento de merecimento. Não se enxergar dentro da sua própria história. E o merecimento, ele é muito mais do que um pensamento, porque se eu te falar hoje, se você acha que você merece, a sua resposta vai ser sim, eu mereço ser rica. Eu mereço fazer muito dinheiro. É o que todos falam. Mas o que tem aqui dentro, na verdade, é o que guia a nossa vida. O nosso inconsciente, ele é muito forte. E aí, quando nós olhamos para a nossa história, muitas vezes nós estamos repetindo os mesmos padrões. Se era tão difícil fazer dinheiro, se era tão duro fazer dinheiro, por que que eu vou fazer dinheiro? Percebe como isso impacta diretamente na nossa vida? Muitas vezes até mesmo para pertencer, para não fazer diferente da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos ancestrais. Eu que vim de famílias com trabalhos braçais, até eu entender que eu poderia fazer dinheiro de forma leve com os meus atendimentos, auxiliando meu esposo na empresa dele,
na verdade hoje nós somos sócios, tudo isso eu tive que trabalhar as crenças, eu tive que ter um novo olhar sobre o merecer. Ontem mesmo meu esposo trouxe uma fala minha muitos anos atrás. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. E aqui tem um clube muito lindo, é o maior clube do Brasil, se não me engano, chama Praia Clube. Antes ele era um clube mais elitizado. Então sempre tinha aqueles boatos, sabe aquelas coisinhas de, quem vai pro praia é metido, quem vai em tal lugar é metido. E quando, em 2016, quando nós ficamos sócios desse clube, eu falei pro meu esposo que eu estava muito incomodada, porque eu era a primeira pessoa da minha família a ser sócia de lá. E que inconsciente eu sentia que eu não merecia isso. Porque eu sabia dos comentários que iam ter na minha família, que agora tá metida, tá frequentando o Praia Clube, que é um lugar maravilhoso, fantástico. E aí, quando eu me dei conta disso, eu comecei a entender que aquilo era um merecimento. Por várias vezes eu me sabotava de eu não posso estar aqui, eu não mereço estar aqui. Minha família trabalhava tanto, não tinha descanso, não tinha momentos de lazer e eu tô aqui nesse clube. Então você percebe que o merecimento ele impacta totalmente na nossa relação com o dinheiro. Se a minha mãe sofreu, se a minha mãe não tinha descanso, eu vou ter. E aí, se o meu pai sempre lutou tanto, se meu pai sempre sofreu tanto para ter dinheiro, e eu? Estou fazendo dinheiro de forma leve? Será que eu mereço isso? Eu não tinha que estar vivendo como meus pais viveram? Vocês entendem como tudo isso é um merecimento? Durante muitos anos eu me esforcei, eu fazia de tudo, eu fazia planilhas, eu fazia cursos para olhar para o meu financeiro, eu fazia, na virada do ano, eu pulava as 7 ondas, achando que aquilo ia resolver a minha vida. Mas era muito mais profundo. A minha relação com o meu sistema familiar, com a minha mãe, é que barrava tudo isso. Era como se eu me sabotasse para pertencer, né? Era, era o que eu tinha naquele momento de estratégia para continuar falando para eles, tá vendo? Eu sou como vocês. Só que eu queria mais. Eu sempre quis mais. E aí, através, né, do conhecimento sistêmico, da psicologia ou do Theta Healing, que é uma das técnicas que eu gosto muito também de utilizar, eu fui percebendo que tudo isso eram ordens invisíveis, né? Como só um cordão que me ligava àquele sistema. E aí foi onde eu comecei a perceber o meu lugar dentro do sistema. Porque eu posso pertencer ao sistema fazendo diferente. Honrando quem veio antes de mim, entendendo o que eles passaram naquele momento, entendendo toda a dor daquele sistema, daquelas pessoas, respeitando a escolha deles, mas também respeitando a minha. E a partir daí foi onde eu comecei a prosperar. Em 2014, quando eu me casei, quando nos casamos, nós mudamos para um apartamento de 60 metros quadrados. Foi a realização de um sonho, foi maravilhoso. Mas eu queria mais. Esse apartamento, nós financiamos mais ou menos 80% do valor. E aí, em 2016, eu comecei a me trabalhar, a olhar para essas questões do meu sistema familiar. Em 2019, eu dei um salto grande aí na finalização do meu ciclo no corporativo, e comecei a empreender com meu esposo. Em 2020, nós mudamos desse apartamento para uma casa. Em 2024, fizemos a outra mudança para um outro local, em que eu manifestei e desejei muito, mas que eu tive que trabalhar muitas crenças para poder pertencer a esse ambiente que eu moro hoje, que é um lugar mais próspero, muito mais abundante, em relação a onde eu morava. E sim, eu sou a primeira pessoa da minha família a morar num condomínio. Então, Mônica, mas foi só pelo merecimento? Não, eu trabalhei inúmeras crenças, eu tive ação, mas eu comecei a perceber que aquela Mônica lá de trás se sabotava para pertencer, e que agora eu posso pertencer a esse sistema, honrar todas essas mulheres, mas fazer diferente. Ocupando também o meu lugar de filha, não querendo mais ser a mãe do meu pai e da minha mãe, não querendo mais curar as dores que o meu pai e a minha mãe viveram, e que tá tudo certo,
que o que eles viveram com a família deles, com os pais deles, é o que eles tinham naquele momento, né? Os meus avós tinham disponíveis, depois o que eles tinham disponíveis para mim, e tá tudo certo. E a partir daí, Mônica, como é que eu sei que hoje eu tenho essa questão de internamente achar que eu não mereço prosperar? Vou dar um exemplo, fazer um testezinho rapidinho com você. Quando você recebe um presente inesperado, qual a sua primeira reação? O que você costuma falar para a pessoa? Se você é aquela pessoa que já fala assim, ai, não precisava, será que você está aberta para receber? Será que você se permite, você acha que você merece receber? Quando alguém te surpreende com um elogio, você fala, nossa, que brinco bonito. Aí você fala assim, ai, tão antigo, eu paguei baratinho. Percebe a sua relação com o que você tem para receber? Tudo aquilo que chega para nós chega por algum motivo. Como é que está hoje a sua abertura para receber? Você se permite, você olha, fala, eu mereço de forma consciente e faz os movimentos necessários para que isso aconteça? Quando nós começamos a abraçar, a permitir que a vida traga para nós as oportunidades e nós começamos a olhar para essas oportunidades como uma outra forma, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a chegar exatamente como nós manifestamos. E a partir de agora, quando você começar a trabalhar o seu merecimento, como você começar a se permitir, você vai ver. Você vai começar a receber muito mais da vida e aquilo que você deseja vai fazer muito mais sentido, vai chegar com muito mais facilidade até você. E aí agora eu te convido para um momento de meditação, de um exercício sistêmico, onde nós vamos começar a liberar essas questões sobre o não merecimento. Vamos começar a olhar de forma leve, amorosa e muito acolhedora para o seu sistema familiar e para o seu lugar dentro desse sistema e se permitir fazer diferente com muito amor. Então agora eu peço para que você feche seus olhos e através desse exercício permita-se libertar das lealdades invisíveis que travam a sua prosperidade. Você vai se reconectar com o seu merecimento. Ser rica, você pode ser rica. Isso não é um peso. Não precisa ser pesado. Nós vamos abrir espaço para o dinheiro fluir com leveza e naturalidade. Então fecha os olhos, que agora é o seu momento. Peço para que você sente-se de forma confortável. Fecha os olhos bem devagar e vai inspirando. Vai permitindo o ar entrar pelo seu nariz, pelo seu corpo, nos seus pulmões. E começa a receber o ar da vida. Na expiração, você vai soltar o peso das obrigações, da cobrança e da culpa. Então você pode expirar e soltar os ombros como se você estivesse soltando um peso. E vai sentindo o seu corpo. Então agora, eu quero que você imagine que atrás de você existe uma fila de mulheres. A sua mãe, a sua avó, suas tias, sua bisavó e tantas outras que vieram antes de você. Sinta essa presença amorosa e delicada.
Elas te observam, te apoiam e estão orgulhosas por você ter chegado até aqui. Você é a continuidade da história delas. Respira bem profundo. E agora, observe. Que história essas mulheres viveram em relação ao dinheiro? Que frases você ouviu? Dinheiro não nasce em árvore. É feio querer muito. É melhor pingar do que faltar. Melhor ter pouco e ser honesta. Observe e apenas reconheça, sem julgamento. E agora, com amor e muito respeito, sem julgar o que cada uma viveu. Você pode repetir mentalmente ou em voz baixa. Queridas ancestrais, eu vejo vocês. Eu honro cada dor e cada escolha que fizeram para que eu existisse. Eu honro a vida que chegou até mim por vocês. Mas hoje, cada dor e cada escolha que fizessem para que eu existisse, com a permissão de vocês, eu deixo para trás. E com ela toda a crença de escassez. A partir de agora, eu me reconecto ao fluxo da abundância. Imagine agora, então, uma luz dourada que vai descendo do céu até o topo da sua cabeça. Essa luz entra em você e vai preenchendo cada parte do seu corpo. Ela limpa, desbloqueia e ativa o merecimento. E você sente no centro do seu peito um calor, uma certeza suave de que você merece. E agora repita com verdade: eu sou merecedora. Eu aceito ser rica. É seguro prosperar. Se você quiser repetir mais uma vez. Eu sou merecedora. Eu aceito ser rica. É seguro prosperar. E você pode ir repetindo isso várias vezes até que seja confortável para o seu corpo, para você também falar isso. E agora eu te convido a respirar profundo, levar as mãos até o seu coração e sentir essa nova energia vibrando em você. E saiba que a partir de agora, você está liberando já tudo que te trava. Quando estiver pronta, abra seus olhos. Bem devagar. E carregue consigo essa nova verdade. Você é rica por natureza. Você nasceu para florescer. E agora está pronta para receber. E para encerrarmos, eu tirei uma cartinha, que é do Despertar para o Feminino. E a carta que saiu para nós foi essa daqui. Família. Família é um sistema onde todos pertencem e têm um propósito e lugar.
Cada um contribui com a evolução uns dos outros. Quando ocupo o meu próprio lugar na família, também ocupo no mundo. Hoje olho para o meu lugar, agradeço por tudo que já recebi e me autorizo a seguir livre, sem medo ou culpa de viver as minhas próprias escolhas. Então, essa é a nossa carta de encerramento. Gratidão a cada uma de vocês que assistiu essa aula. E sintam essa energia já fazendo parte do seu corpo. Um beijo. Tchau, tchau.